Oi, segundo episódio começando. Bora lá? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Joelma Pereira, pernambucana de Serra Talhada, tagarela de boca nos cotovelos, um caos humano em constante reinvenção. Protagonizei esse espaço chamado Faloterapia, que agora chega mais livre, mais íntimo, mais honesto. Sozinha ou bem acompanhada, toda semana eu apareço por aqui com reflexões sobre a vida real. Dessas que doem, curam e às vezes só querem ser sentidas, ouvidas. Aceita uma passagem para essa loucura emocional com afeto? Vem, eu já vou te cativar. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse espaço que é o Faloterapia. Como você está hoje? Então, continuando essa temporada do Faloterapia, nesse mês de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio, eu resolvi abrir a minha caixa preta, a minha caixinha de Pandora e trazer para vocês um relato autoral, né, de uma realidade que eu tenho vivenciado, que é o diagnóstico da depressão e como eu estou vivendo, seguindo a minha vida após esse diagnóstico, após a medicação, né, o tratamento que eu venho utilizando e como é viver com essa doença. Nesse segundo episódio, eu quero abordar aqui quais foram os primeiros sintomas que eu tive, apesar de eu já ter abordado lá no primeiro episódio, mas eu trago mais uma vez e também tentando rebuscar uma certeza que eu não tenho de qual momento em que houve o gatilho para que de fato nesse ano de 2025, especificamente em fevereiro de 2025, eu tivesse esse diagnóstico de depressão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Esse espaço de faloterapia, ele nasceu nessa perspectiva de que ele pudesse abrir outras possibilidades de diálogo, tá? E de abordar, lançar luz a temáticas que muitas vezes as pessoas acham ou passam a soar como batido, mas que elas estão na nossa sociedade e num mês como esse do Setembro Amarelo, eu imagino que essa minha decisão de trazer e revelar, né, esse diagnóstico da depressão para comigo, eu possa de repente estar abrindo espaço para que outras pessoas que ou estejam com sintomas da depressão ou que tenham recebido o diagnóstico tenham um entendimento de que há luz no fim do túnel, sim, que há alternativas para tratamento e quem sabe até uma cura da depressão, mas que principalmente saber que há tratamento é muito importante para que a gente não chegue aos extremos que a doença nos leva, que não são fáceis, mas que são possíveis de serem tratados, inclusive através do SUS. Sempre que vocês me observarem dando uma olhadinha aqui pro lado, eu tô na minha colinha aqui, tá certo? No episódio anterior, né, só rebuscando um pouquinho aqui, eu abordei sobre o diagnóstico, né, que eu tive de depressão em fevereiro desse ano de 2025, né? E eu tenho convivido desde então com essa doença, tenho melhorado muito com o passar dos meses com os tratamentos que eu passei. Estou no segundo momento de tratamento, depois de algumas pesquisas que eu fiz, né, relacionadas a tratamentos que poderiam me ajudar nesse processo, né? E só relembrando algo aqui, que um tempo atrás, antes de eu ter dado uma pausa no Faloterapia, que o Faloterapia ele foi lançado em 2022 e do ano de 2022 para o ano de 2023, especificamente, tem criança chorando, viu? Ou é brincando. Vocês vão ver isso por aqui. Ou um cachorro latindo, agora mesmo tá chovendo, de vez ou outra um relâmpago, um trovão. Talvez o relâmpago vocês não vejam, mas o trovão pode ser que escutem. Então, eu quero dizer para vocês que antes dessa minha pausa, eu abordei em alguns momentos, não como um episódio específico do Faloterapia, mas em muitos diálogos que eu, alguns monólogos que eu desenvolvia lá no Instagram,
eu abordei, né, o fato de eu ter sido, há um tempo atrás, diagnosticada com TDPM, o transtorno disfórico pré-menstrual. Para que eu possa trazer para vocês um entendimento melhor sobre o que é a TDPM, eu fui buscar informações e encontrei assim de forma bem sucinta no site Tua Saúde, no artigo específico TDPM, o que é sintomas e tratamento, em que fala o seguinte: está descrito que TDPM é uma condição que surge antes da menstruação e causa sintomas semelhantes ao da TPM, como desejo por comida, mudança de humor, cólicas menstruais ou cansaço excessivo, tá? No entanto, o artigo ele endossa o seguinte: no entanto, ao contrário da TPM, no transtorno disfórico pré-menstrual, os sintomas podem trazer uma incapacidade, né? Ele fala o seguinte: esses sintomas tornam-se incapacitantes e dificultam as tarefas do dia a dia. Em algumas mulheres, o transtorno disfórico pré-menstrual pode até levar ao surgimento de crises de ansiedade ou ao desenvolvimento da depressão. E aí, continuando ainda no artigo, fala o seguinte: ele lista os sintomas da TDPM, né, que podem ser também sintomas na TPM, mas no transtorno disfórico pré-menstrual, ele é muito mais intenso. Aí ele cita tristeza extrema ou sensação de desespero, ansiedade e excesso de estresse, alteração muito brusca do humor, irritabilidade e raiva frequente, crises de pânico, dificuldade de pegar no sono, dificuldade para se concentrar. E aí continua dizendo assim: algumas mulheres também podem apresentar sintomas comuns da TPM, como dor nos seios, inchaço abdominal, cansaço ou alteração do humor. E aí, agora eu adentro no meu caso. Eu tinha sintomas que se estendiam até 15 dias antes da minha menstruação. Eu costumava dizer que eu era uma mulher plena, com todas as minhas capacidades de praticar minha atividade física, de socializar, de me comunicar, de criar conteúdo, de criar meus relatórios nos meus ambientes de trabalho apenas por uma semana. Passou uma semana, que era a semana após a menstruação. Na verdade, quando eu menstruava, todos os sintomas da TDPM iam caindo, dia após dia. E eu conseguia observar que eu passava uma semana muito bem, eu conseguia planejar e executar tudo, eu conseguia me concentrar muito bem, produzir todo o meu material relacionado ao meu ambiente de trabalho e também à faloterapia muito bem. Então eu dava um gás nessa semana em tudo. Eu me planejava, inclusive, para qualquer atividade, fosse reunião, fosse contato com o público, acontecer nessa semana, para quando eu entrasse nos sintomas da TDPM, eu não precisar gastar uma energia que eu já não tinha por conta dos sintomas da TDPM. Beleza? Por que, Joelma, você está contextualizando essa questão da TDPM e está trazendo isso? Veja só, a depressão, alguns profissionais falam, algumas literaturas falam, que ela não necessariamente é uma doença que você não tenha. Pode ter havido em algum momento um gatilho que fez você desencadear ela, você não tinha sintomas, ou não apresentava sintomas naquele momento, mas teve algum evento na sua vida que lhe levou a desencadear a depressão. E eu já tinha aí um pezinho próximo da TPM, que era a TDPM. Então, em algum momento na minha vida, pode ter acontecido algo que desencadeou a depressão propriamente dita. E eu rebusquei isso exatamente para dizer para vocês que eu não sei necessariamente qual foi o momento em que surgiu os primeiros sintomas da da depressão, mas que eu já conhecia alguns sintomas da depressão por conta da TDPM. E o que é que aconteceu? Que eu comecei a perceber que não estava certo o que estava acontecendo comigo, aquelas tristezas repentinas, dias que eu não queria sair de casa, dias que eu não queria, em hipótese alguma, tomar um banho, escovar os dentes, fazer higiene básica, tá
pra vocês terem noção. Havia dias que eu não queria fazer nada disso. Aí é onde entra nessa questão de tentar entender, não que isso vá trazer algum benefício no sentido de melhorar a depressão, mas eu, curiosa que sou, fui buscar na minha caixinha aqui preta, na minha caixinha de Pandora, o que pode ter desencadeado a depressão em mim. Como eu tinha já esse diagnóstico de TDPM e eu tinha acompanhamento tanto psicológico como psiquiátrico e tomava medicação, só que eu só tomava medicação nesse período em que eu estava com os sintomas da TPM, nos 15 dias. Às vezes eu estendia um pouquinho mais durante a menstruação, mas nem sempre era assim. Pra ser bem sincero, muitas vezes eu não tomava 15 dias a medicação. Porque na minha correria de trabalho, na minha correria enquanto mãe, eu trabalhava numa cidade vizinha, saía muito cedo, chegava já tarde. E eu botava na caixa do cansaço. Eu botava na caixa, hoje eu amanheci preguiçosa, me irritava repentinamente. Aí eu colocava a responsabilidade naquela situação que tinha acontecido, sabe? E o calor continua. Aqui choveu, mas o calor é incrível aqui no estado do Pará. E interessante, né? Que mesmo chovendo, permanece aquele calor. Lá em Pernambuco a gente costuma dizer que é mormaço, fica aquele mormaço. E aí, voltando, né? Em 2023, eu engravidei. Descobri a minha gestação ali em setembro de 2023. E aí, mesmo depois de ter descoberto a gestação, eu tive sintomas durante toda a minha gestação da TDPM. Eu tinha oscilação de humor, mas eu tô gestante, são os hormônios da gestação que fazem sentido, que de fato é real. Mas só que tudo era mais intensificado em mim, sabe? E aí, eu como sempre fui uma pessoa que não gostei, né, demonstrar que estava sentindo alguma coisa, era aquele negócio, sorriso na cara e humor afiado, né? Eu sempre tinha uma brincadeira para soltar, sempre tinha um comentário a fazer para tirar uma gargalhada ou para que eu mesma risse. E aí, durante a gestação, eu levei dessa forma, colocando na caixinha dos hormônios da gestação. Pari de um parto cesárea, aí teve alguns acontecimentos nesse período, né? E amamentei quase 6 meses exclusivamente e mesmo assim ainda sentia essas oscilações de humor, essas indisposições, aconteciam essas coisas comigo. E aí eu dizia, meu Deus, os hormônios da amamentação, como assim eu tô sentindo isso, né? E aí entrei, continuei na verdade, que nessa época eu já tava tomando a medicação e continuei durante algum tempo na gestação e depois que eu tive bebê, né, por recomendação médica, continuei a medicação porque era uma medicação segura, tanto para o período gestacional quanto enquanto eu estava lactante, né? Mas mesmo assim esses sintomas persistiam, umas tristezas, eu começava a chorar do nada, via uma propaganda de Cibalena e eu começava a chorar. Então, eu não entendia muito bem o que era que estava acontecendo. Mas eu fui percebendo, eu acredito que nos últimos 3 anos que aconteceu todos esses episódios. O diagnóstico da TDPM, iniciação da medicação para TDPM, e aí na sequência a gestação, depois eu tive bebê, aí teve essa mudança brusca toda relacionada à minha vinda aqui para o estado do Pará, a minha família ficando lá, eu passei um tempo morando aqui sozinha. Aí, é a filha dela. Oi, meu amor. Mamãe tá gravando. Tchau. E a outra tomando de conta. Que é que ocorre? E aí, nesse período, eu percebi, nesses últimos 3 anos, eu percebi que as coisas não tinha muita graça pra mim. E quando eu estava nesses episódios ou nessas crises, eu não sei explicar ao certo. A comida não tinha o mesmo sabor, as saídas, os rolês com a família e as alegrias que eu costumava ter. Até quando eu praticava uma atividade física, eu não estava conseguindo sentir, sabe? Era tudo muito morno, tudo muito, como é que eu posso dizer assim, não tinha muito sabor. Agora me diga como é que fica a cabeça da mãe tentando se concentrar aqui, a filha chorando, não tá com fome, não tá com sono, não tá suja. Mas tá ali chamando a mãe. E aí, gente,
Eu só me notava aproveitando alguma coisa, tendo uma alegria mais significativa quando eu bebia bebida alcoólica. Mas só que aí estava um problema gravíssimo. Eu em muitos momentos estava me refugiando na bebida alcoólica. Graças ao meu bom Deus, não cheguei a uma dependência da bebida alcoólica, mas poderia ter se desencadeado para isso. E quando eu cheguei aqui no estado do Pará, eu me percebi bebendo muito, bebendo ainda mais, que era exatamente nesses momentos que eu buscava uma válvula de escape do álcool, por conta da tristeza muito imensa que eu tinha e a falta de disposição de sair de casa e tal. E aí eu colocava isso, não, isso é saudade da família, isso é o tempo distante da família, isso é o trabalho que eu estou num processo de aprendizado. Estou pegando o ritmo ainda desse trabalho, da empresa que eu estou trabalhando, isso aqui é insegurança, isso aqui é uma autossabotagem. Álcool para ficar bem. Só que era pior, porque aí eu passava 2, 3 dias. Normalmente eu bebia no final de semana, durante a semana eu nunca fui uma pessoa de estar bebendo. Então era no final de semana, mas eu bebia, e também nunca fui uma pessoa de beber 2, 3, 4 dias seguidos, não. Mas se eu bebesse na sexta-feira à noite, num happy hour, depois que saísse do trabalho, eu passava sábado e domingo arrasada. Arrasada, porque todos os efeitos do álcool, pra mim, depois que eu fiz redução de estômago, essa é uma consideração que eu quero fazer, e aí eu bebia no final de semana, na sexta-feira ou então no próprio sábado, e eu ficava 2, 3, 4 dias muito ruim sob o efeito do álcool, em relação ao efeito do álcool. E aí, era nesses momentos em que eu tava bebendo sob o efeito do álcool que eu me sentia um pouco melhor. Tinha alegrias, ria e tal, mas aí essa situação foi piorando. E aí, após passar, né, essa fase, e aí a minha família chegou no mês de dezembro, aqui, no mês de dezembro eu ainda bebi bastante, no mês de janeiro eu ainda bebi, mas foi bem menos, eu já comecei a desacelerar a bebida. E aí, em fevereiro, quando eu recebi o diagnóstico da depressão, que eu recebi o diagnóstico no dia 28 de fevereiro, né? E esse diagnóstico veio mesmo naquela fase em que, no mês de fevereiro, eu recebi o diagnóstico. E aí, na semana de 3 a 7 de março, que foi a semana do carnaval, eu estava acamada com os sintomas da depressão. E aí, eu digo, rapaz, o seguinte, eu pensei nessa mesma época, no mês de março, em que saiu a notícia que o Whindersson Nunes estava internado, eu estava tão desesperançosa do tratamento que eu tinha recebido, a orientação, através do psicólogo, que eu disse que se eu não melhorasse, eu ia procurar um internamento. E aí veja como as coisas são, né? O meu marido e a minha filha, que eram os únicos que sabiam naquele momento o que estava acontecendo comigo, me desencorajaram a não procurar um internamento, porque acreditaram no tratamento. Só que você se vê num universo tão desesperançoso, com sintomas tão abruptos de desesperança, ideação suicida, no meu caso, indisposição para você fazer as suas atividades mínimas, tomar um banho, escovar os dentes, cortar uma unha, sabe? Cuidar das minhas filhas, fazer minhas refeições, que foi algo que eu sempre gostei muito, de levantar cedo, fazer o meu café da manhã e tal. Eu só queria estar deitada ou dormindo. Eu pedi a Deus para dormir, para eu não estar sentindo aquela angústia. Eu muitas vezes estava à mesa com a minha família comendo e eu começava a chorar. Chorava. E não tinha uma razão. E aí todo mundo ao meu redor ficava preocupado. Não sabia se eu estava sentindo uma dor, não sabia se era um sintoma da depressão. É muito ruim, tanto você passar por isso, como fazer as outras pessoas de alguma forma passar por um sofrimento. E aí, gente, nessa semana de fevereiro, eu recebi 2 dias de folga, foi no dia 27 e no dia 28. Eu procurei médicos presenciais para passar, mas eu resido atualmente aqui no estado do Pará, e a cidade onde eu resido tem alguns profissionais que só vêm de tempos em tempos, a cada 1 mês, a cada 2 meses, é bem remota aqui a região. E aí eu não consegui, eu só consegui uma consulta online com um psiquiatra, que foi ele que me diagnosticou, prescreveu a medicação e eu comecei a tomar. E aí foi nessa hora que bateu uma desesperança, eu digo assim. E eu disse pra mim mesma assim, a depressão abateu a baixinha. Foi muito difícil lidar com esse sentimento.
Mas eu preciso dizer a vocês que mesmo tendo recebido esse diagnóstico, que na verdade hoje eu observo que eu adiei a aceitação da depressão, porque eu já vim fazendo terapia há um tempo e sinalizando para a psicóloga esses sintomas da TDPM mesmo sem menstruar, porque quando eu parei de amamentar, eu iniciei o anticoncepcional trimestral que cessa a menstruação, eu não menstruo desde então. E aí, mesmo eu precisando de uma consulta presencial, a consulta da telemedicina me ajudou muito, foi nesse momento o diagnóstico e o direcionamento do tratamento, né? E aí, no acompanhamento com a psicóloga, ela disse, olha, realmente, de acordo com os seus relatos, o que eu tenho observado você me trazendo, suas aflições, tem sim traços aí de depressão, traços depressivos, mas assim, eu não posso te afirmar, a gente tem que passar um tempo mais na terapia para eu conseguir, de fato, ter um diagnóstico, uma certeza. Só que, como eu fiz redução de estômago há tempos atrás, assim como o álcool é potencializado os efeitos no meu organismo, porque eu absorvo muito rápido o álcool, já com os alimentos e as vitaminas é diferente. Minha absorção é lenta ou muito diminuída. Então, eu posso vir a ter alguma deficiência vitamínica que possa ter algum efeito nessa indisposição, nessa falta de vontade de sair de casa e tudo mais. Um exemplo, uma baixa de vitamina B12, que você fica com dificuldade de concentração. Tudo isso, né, poderia estar associado. Só que, quando eu fui no psiquiatra, ele me pediu os exames, eu fiz os exames, estava tudo legal. Não estava assim, nossa, uma maravilha, mas estava dentro dos limites. Então não era as vitaminas. De fato, foi um diagnóstico de depressão. E aí, esse diagnóstico, né, o diagnóstico foi de transtorno depressivo persistente, no dia 28 de fevereiro. Eu tinha falado no episódio anterior, né, que esse diagnóstico de transtorno depressivo persistente, ele já foi chamado também de depressão de alto funcionamento. E também tem um outro termo que é utilizado para esse tipo de depressão, porque o que é que ocorre? A pessoa que é diagnosticada e que tem esse tipo de depressão, esse transtorno depressivo persistente, ele é uma pessoa que consegue ainda fazer suas coisas, com muito esforço, com muita dificuldade, mas consegue. À medida que ele vai agravando, é que você perde a motivação para a realização das suas atividades. E eu já estava nesse processo. E muitas vezes a pessoa que desenvolve esse tipo de transtorno, ela leva até 2 anos para ser diagnosticada. Porque é algo que, assim, oscila. A depressão, ela tem oscilações, ela tem nuances que, se você não tiver um autoconhecimento legal, okzinho com você, você confunde com muitas outras coisas, certo? E aí, pronto, aqui eu escrevi, olha, tá vendo? Esse tipo de depressão já foi formalmente conhecido como distimia, né? Mas hoje já não se usa esse termo. É conhecida também como depressão de alto funcionamento, como eu já falei, mas não é também um termo oficial. O termo oficial é transtorno depressivo persistente, certo? Na verdade, esse termo depressão de alto funcionamento, ele se dá em virtude, né, do que eu falei para vocês, né? Mesmo com a doença, a pessoa ainda consegue fazer alguma coisa, produzir um trabalho, sair, se cuidar, né? Eu já estava entrando numa fase que eu já não estava mais conseguindo fazer isso com plenitude. Esse episódio, a proposta é mencionar, tá? Quando foi que começou os seus primeiros sintomas da depressão? Na real, eu não consigo precisar. O que eu tenho em mente, e hoje no meu processo de autoconhecimento, é que ao longo dos últimos 3 anos, eu fui desenvolvendo sintomas que foram escalonando e piorando até chegar ao diagnóstico. Aí o que é que eu observo, né? Que por eu não precisar, eu fico buscando onde, em que momento pode ter desencadeado a depressão. Foi no agravamento da TDPM? Foi um agravamento, porque se ela não é tratada, ou então por alguma razão ela se agrava, ou algum outro evento
na sua vida acontece, que torna-se gatilho, ela pode desencadear para uma depressão, certo? Foi no puerpério? No puerpério eu chorava muito, eu tinha uma tristeza, uma falta de disposição que, se a gente for analisar, é comum da puérpera, mas era demais o meu, porque você tá se recuperando de uma cirurgia, você tá cuidando de um bebê, eu tinha mais uma filha de 13 anos que precisava do meu acompanhamento, eu tinha que cuidar em casa, minha rede de apoio naquele momento estava extremamente reduzida e com a ausência do meu marido em casa, né? E aí, será que foi nesse momento que eu me sobrecarreguei, foi gatilho para desencadear a depressão? Foi depois que eu me afastei da minha família por conta de receber essa proposta de trabalho em outro estado e eu deixei a minha família em Pernambuco e vim para o Pará morar sozinha? Não sei. Foi algum evento que eu não lembro, sei lá, uma depressão pós-parto, ou então um baby blues que não foi tratado durante o meu puerpério? Não sei, mas eu sei que ao longo dos últimos 3 anos vem se instaurando essa tristeza, essa angústia, que o retrato da depressão. O fato é, eu não sei precisar quando foi, mas eu tenho esse histórico, né, que me leva a crer que em algum momento desse foi de fato o gatilho para que a depressão se instaurasse de fato. E aí, gente, após o diagnóstico e a medicação, eu senti melhoras significativas, sim, mas leva um tempo para essa melhora começar. Para vocês terem noção, o momento em que, voltando ao comentário, em que saiu a notícia em que o Whindersson Nunes tinha se internado num hospital psiquiátrico, eu cogitei fazer isso também, porque eu não estava acreditando que aquela medicação prescrita estava fazendo um efeito favorável. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de dançar, eu gosto de rir alto, eu dou gargalhadas que jogam a cabeça para trás. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, que eu gosto de socializar, mas tudo isso não fazia mais sentido para mim. Tava tudo muito cinza, muito nebuloso, muito morno, sem graça, sabe? E foi aí que eu passei a viver, né, com essa sensação, mas que com a medicação eu consegui ter os sintomas da depressão sem perder a esperança de viver, sem perder a fé na vida, porque eu já tinha perdido a fé de que aquilo poderia passar. Porque, nos enveredando pro final desse episódio, né, o que eu quero dizer é que eu consegui identificar os sintomas desse processo de adoecimento ao longo do tempo, ao longo dos 3 anos, sabe? Mas que o que é que acontece? Nós somos negligenciados quando se trata do nosso lado emocional e das questões psicológicas. Por quê? Eu vou explicar o que é que eu entendo, o porquê que eu defendo essa teoria. Pelo seguinte, existem crenças muito fortes de que quando você chora, a pessoa diz que frescura. Chorar por quê? Uma coisa que se resolve, né? E eu sempre fui uma pessoa de chorar. Só em falar, né? Dá uma entalada aqui, né? Eu amanheci indisposta e sem vontade até de tomar banho. E eu dizia, minha Nossa Senhora, que preguiça, tá repreendido, né? Eu dizia, isso é preguiça, mas não era preguiça, eu já estava adoecendo. Eu dormia a noite inteira, muitas vezes 8 horas, 10 horas de sono, e eu amanhecia exausta, exaurida. E aí, muitas vezes, eu não queria sair de casa, né? E o que é que acontece? Você amanhece exausta, é preguiça, né? E aí você não quer sair de casa. Nossa, como fulano é antissocial, né? Como eu já contei pra você, utilizar a bebida como válvula de escape é outra coisa. Quando eu tava triste, não, tomar uma. E outra coisa, o brasileiro é mestre nisso, ele encontra razões para beber. Se tá triste é porque tá triste, se tá alegre é porque tá alegre. Se é uma gaia que leva, é porque tá amargurado, tá triste, tá com dor de cotovelo. A gente acha razão pra tudo, só não acha razão para ir fazer nossas práticas religiosas, né? Sempre tem uma desculpa para não fazer. E aí, pensando nessas constatações, né, infames, né, de que a nossa sociedade negligencia muito a saúde mental nesse sentido e sempre dá um rótulo que não é o correto,
que eu fui pensando, né, que é aí que a gente começa a camuflar o que tá sentindo, né? Camuflar as dores emocionais e sufocar as nossas dores por conta do que sai pela boca do outro. Isso é muito dolorido. Então, assim, o que eu quero deixar aqui nesse episódio é que vocês fiquem alertas aos sintomas, tá? Se você é uma pessoa disposta no período da manhã, já é comum, então desconfie quando você estiver indisposto. Desconfie de qualquer alteração física, mental de vocês, porque é aí que o corpo fala, mas que nós negligenciamos. Por quê? Ou não buscamos o autoconhecimento, ou porque nos encaixamos nessa realidade de ter sido alimentado toda a nossa vida, de que uma coisa é preguiça, que é besteira e não sei o quê. Então, fiquemos alertas aos sintomas, observe, se conheça. Eu vou citar aqui alguns sintomas que eu já falei no primeiro episódio, mas eu acho que é de extrema importância, né? Que foram sintomas que foram escalonando ao longo dos 3 anos, né? Dormir, amanhecer cansado, ter insônia, comer na madrugada. Quem tem depressão, ela pode desencadear tanto a compulsão alimentar, como também parar de se alimentar, reduzir o interesse pela comida. Eu sentia dores no corpo, falta de vontade de sair da cama ao amanhecer, problemas intestinais, eu sentia azia, me lembrando agora. Libido, vontade de ter relação, foi uma coisa assim que sumiu da minha vida. Isso é incrível. Falta de interesse em sair de casa para socializar, o mínimo que fosse. Se afastar dos meus amigos, seja em troca de mensagem, seja pessoalmente. Eu fiquei muito em falta com os meus amigos nesse sentido, mas eu quero dizer que eu estava adoecida. Não era antipatia, não era falta de vontade de conversar com você, era disposição zero. Não por vocês, um desinteresse pessoal, entendeu? Uma desesperança imensa de viver. Eu tinha muitos pensamentos negativos, muito. Eu cheguei a ter ideação suicida, então isso é muito sério mesmo. E aí, mas eu já citei isso também no primeiro episódio, e observando, olhando para trás, eu tinha o projeto Faloterapia antes, né, nesses 3 anos atrás, né, quando tudo começou a acontecer em relação aos sintomas da depressão que foram escalonando. E eu aparecia nas redes sociais com muita frequência, por conta de chamar a audiência para ir ouvir o podcast. O principal meio que eu tinha era o Instagram para isso. E eu sumi nesse período em que os sintomas se escalonaram e ficaram ao nível de eu não conseguir controlar. E aí, nessa fase, né, eu consegui perceber que eu estava adoecida e que eu precisava de um apoio psicológico, de um psiquiatra, precisava do apoio da família. E nesse momento eu ainda tinha contado nos dedos, assim, as pessoas, até hoje eu ainda tenho contado nos dedos as pessoas que sabiam da depressão, exatamente porque eu não estava preparada para ouvir certos comentários, entendeu? E aí, gente, deixo vocês aqui com mais um episódio em que eu falei, abri meu coração em relação a estar convivendo com a depressão, medicada, acompanhada psicologicamente por um psiquiatra e também com outro tratamento que vai ser pauta de um episódio específico. No terceiro episódio, no próximo episódio da próxima semana, né, eu vou falar sobre a aceitação da depressão. Foi um processo também. Mesmo sendo esclarecida, eu levei um tempo para aceitar o diagnóstico, mesmo tendo um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, eu levei um tempo. Então, veja como são as coisas, né? E eu sempre falo ao final dos meus episódios do Faloterapia que esse nosso diálogo, essa nossa conversa não precisa parar por aqui. A gente pode dar continuidade a esse bate-papo através do meu Instagram, @elmafps. Agora também estou no TikTok como Joelma Pereira. E tem também o meu e-mail, se de repente você quer enviar algum relato mais detalhado, sugerir algum episódio para o Faloterapia, alguma temática que de repente eu possa desenvolver aqui, né? É o faloterapiast@gmail.com.
E aí, eu aguardo vocês no próximo episódio. Eu espero que todos estejam bem. Ó, a Mafalda me ajudando a encerrar o episódio. Tá vendo aí? Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Um grande abraço. Sintam-se abraçados, acolhidos. E se de repente você é uma pessoa que teve um diagnóstico de depressão ou está com sintomas e ainda não tem um diagnóstico, fica atento, tá? Esses episódios de Faloterapia trarão muito dessa temática e até para que quem ainda não tem uma acolhida em relação a essa enfermidade, busca de profissionais para se tratar, comecem a se encorajar e buscar apoio profissional. Então, um beijo para vocês e até o próximo episódio.